Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade àquele nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras. Já chegamos aí ao livro de Josué, no seu capítulo de número 22. Demos o título a essa breve leitura de A Necessária Concórdia entre os Servos de Deus, porque vamos ver o surgimento de um conflito, tá certo? Que poderia ter desdobramentos catastróficos entre a meia tribo de Manassés mais a tribo de Gade e Ruben, as tribos da Transjordânia e as demais tribos do território de Canaã, devido à construção de um altar. Então, o altar que foi construído e que pensava-se que seria para rivalizar com o altar, com o tabernáculo que estava em Silo, mas aí, com os melhores esclarecimentos, puderam chegar então à concórdia. Então, a partir daí, nós vamos extrair exemplos, referências para a nossa vida. Vamos dar continuidade a esse trabalho, pelo menos neste momento, utilizando-se de outras ferramentas para gravação, porque a câmera que havíamos adquirido, ela está com alguns defeitos, alguns problemas em relação a sincronizar imagem e som. Então tem dado inclusive alguns problemas para lançar esse vídeo no YouTube. Então vamos adotar uma técnica mais antiga, mas que funciona muito bem, que é a gravação direto na tela do computador, tá ok? Então eu vou ler para você na versão NVI, conforme você tem a descrição aí, Bíblia de Estudo NVI, Editora Vida. Vou ler os recursos da NVI. Depois vamos passar para uma leitura em Flávio Joséfo, que Flávio Joséfo, como ele nos descreve essa situação abordada aí no texto de Josué capítulo 22. E também o comentário histórico-cultural, nos trazendo informações sempre muito relevantes, sempre muito importantes para entendermos aí o contexto, no qual aconteceram esses fatos, tá ok? Então você terá a imagem em tela e o áudio que está sendo lançado, acrescentado, para que nós possamos ter então a leitura do texto mais a leitura dos recursos. Vamos adiante. Nós temos então Josué capítulo 22 inteiro, a partir do versículo 1, que nos diz: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso a seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão, conforme indicado no mapa que está ao lado aí. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que o Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baçã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras ao lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e voltaram para Gileade, para sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Nós temos aí então o elemento, que vai causar discórdia entre essas duas tribos e meia e as demais tribos integrantes aí da grande nação de Israel e que estavam no território a oeste, no território de Canaã.
E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Silo para guerrear contra eles. Veja o que acontece: atitudes tomadas sem a devida participação de informações, sem a comunicação eficaz, tá certo? Mesmo que bem intencionadas, mas construídas de forma irresponsável, vamos colocar assim, mesmo que tenha sido com a melhor das intenções, mas foi feito da maneira incorreta, né? Simplesmente decidiram e realizaram esta obra, né? Este ato, a construção então desse altar, que não é algo insignificante, é algo muito importante, é algo que centraliza, que unifica, né, as tribos. Então a unificação deles dava-se verdadeiramente mais do que pela questão parental, pela questão da fé, a questão religiosa. Então as tribos estavam reunidas em torno da lei de Moisés, o pacto firmado no Sinai, os cerimoniais que deviam ser realizados constantemente no tabernáculo. Então, quando eles constroem para si um outro altar, isso comunica a ideia, mesmo que não fosse essa a mensagem que eles queriam passar, mas a atitude comunica a ideia de um separatismo, comunica a ideia de uma rivalidade, de que eles estavam então se apartando, se divorciando do compromisso com o tabernáculo e constituindo para si um novo centro de adoração. Talvez até com um novo Deus, com uma nova lei, uma nova constituição, um outro pacto, tá certo? Estabelecendo-se talvez com uma nação rival. Então, mesmo a intenção sendo boa, pela falha na comunicação, pela falta de responsabilidade quanto a participar, os demais integrantes dessa nação, quanto a essa intenção, veio a ocasionar este desentendimento que poderia ter consequências muito maiores. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Manassés e a meia tribo de Manassés disseram-lhes, ou seja, os seus líderes, né? Assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram esta infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? É interessante que, olhando para esta descrição, claro, com esse texto, com essa formalidade que foi colocada, mas colocando assim num exemplo menor, talvez não com essa proporção, como foi no caso desse conflito nacional, mas trazendo para exemplos menores relacionados ao cotidiano, isso na verdade é algo corriqueiro, isso é algo que acontece constantemente, mas é mais comum do que muitas das vezes nós entendemos, porque é uma falha de comunicação, mesmo tendo da parte daquele que tomou essa atitude uma intenção boa, uma intenção como vai ser depois aprovada, esta intenção não foi executada da forma correta, tá certo? Esta ação poderia ter sido realizada sem causar esse transtorno, sem causar essas desconfianças. E constantemente nós vemos situações assim na vida das pessoas, que para si têm determinadas intenções, tá certo? Têm determinados propósitos, mas não participam aqueles que estão envolvidos em relação aos seus atos. Não comunicam de uma forma correta e clara, tá certo? E assim, quando tomam determinadas atitudes ou quando assumem determinadas posturas, não tem da parte daqueles que são afetados por ela a devida compreensão, uma vez que não foram devidamente informados, não foram colocados a par. Então isso funciona em diversos contextos, no contexto familiar, decisões a se tomar em relação àquilo que afeta toda a família, tá certo? A gastos,
a decisões em relação à viagem, mudança, tá certo? Alteração da rotina. Então, coisas que são feitas de forma autocrática, sem a devida comunicação e geram constrangimento, geram discussões, desentendimentos, como está acontecendo aqui num exemplo macro, mas também pode ser visualizado em situações micro constantemente. Em relação a um grupo, uma empresa, a igreja, tá certo? Lideranças que pretendem tomar certas atitudes e colocar certos projetos, mas não sabem colocar os demais integrantes a par, tá certo? Do desenvolvimento, da intencionalidade, dos propósitos, de como realizar, do porquê está sendo realizado, e assim não obtém a cooperação que precisam e que esperam. Muito por falha de comunicação, tá? É isso que a gente viu. A intenção foi boa, mas por ter sido executada de uma forma completamente irresponsável, olha só o que está gerando. Está gerando uma desconfiança muito acentuada. Como eles colocaram a infidelidade. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade? Para eles estava muito claro que aquilo era um rompimento, aquilo era uma infidelidade para com Deus de Israel. Já não nos bastou o pecado de Peor, o pecado de Baal Peor, quando eles caíram, né, naquela isca, naquela armadilha, se deixaram levar por aquele culto de sexualidade, foram duramente punidos pelo próprio Deus. Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Porque é um pacto coletivo, essa é a noção. A noção é de coletividade, não cabia nesse contexto a noção de individualidade em relação ao pacto com Deus. O pacto foi feito com a comunidade de Israel, assim, uns eram responsáveis pelos outros. Uns tinham que exercer vigilância sobre os outros, porque todos estavam envolvidos no mesmo pacto. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor. Ou seja, se vocês têm algum problema em relação a essa terra, querem executar algum tipo de ritual que não foi autorizado, que não foi solicitado, né? Então, se há um problema em relação a essa terra, então venham, redividiremos aqui e todos habitarão aqui a oeste do Jordão. Então está que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor. E se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor. Isso é o que estava muito claro para eles. Nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa de seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ou seja, estão colocando tudo na mesa, né? Estão passando tudo a limpo agora. Então, especificando que o altar, né, que ora está construído aí, não cumpre com esse tipo de intencionalidade, tá certo? No sentido de ter as funções do tabernáculo, de substituir as funções do tabernáculo, de ser um tabernáculo rival. Então eles estão colocando tudo às claras agora, tudo limpo, né? Algo que deveria ter sido feito no início para não chegar a esse ponto, mas pelo menos está sendo feito agora. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vós. Vocês não têm parte com o Senhor, assim os seus descendentes poderiam levar os nossos
a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar. Então, em cima de suposições. Então, estão construindo essas hipóteses que na continuidade histórica para o futuro, as gerações vão se afastar do contexto, não vão ter o mesmo entendimento sobre os fatos, vão construir talvez ideias antagônicas, separatistas, e podem vir a entender o Jordão como uma fronteira não somente natural, mas sim uma fronteira cultural, no sentido de que eles não pertencem àquela mesma cultura, e assim provocar uma cisão, definitiva, entre os povos que estavam a leste e os povos que estavam a oeste. Então, em cima de conjecturas, estão construindo isso. Quantas pessoas não destroem a sua situação atual em cima de possibilidades, hipóteses, conjecturas, que fazem a partir de medos, de anseios. Então nós temos aí algo semelhante, Então, devido a esta hipótese de um futuro rompimento, estão irresponsavelmente construindo algo agora que até tinha uma boa intenção, mas que não foi feito dentro de um contexto de comunicação eficaz. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vós, e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário, com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Ou seja, eles como que, com essa construção, demonstraram, tá certo, que tem a intenção, o interesse de estar ligado dentro dessa comunidade, cultuar no mesmo altar. Só que isto que para eles tornava-se um memorial, tá certo? Tornava-se um exemplo material acerca desse desejo, dessa intenção, poderia não ser interpretado da mesma maneira no futuro, como não foi interpretado da mesma maneira no contexto. No contexto, outros que olharam para essa construção viram ali sim separação, e eles queriam fazer com que aquilo fosse um memorial da unificação. Mas como poderia isso demonstrar a unificação se eles eram um altar à parte do altar oficial que estava no tabernáculo? Então nós temos aí algo muito dúbio, muito confuso. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou a nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica. Veja que eles estão querendo, a partir dessa réplica, trazer para eles algum memorial, algum tipo de documento, mas um documento físico, que comprove o seu pertencimento, que deixe muito claro que eles estão integrados às demais tribos. Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, do nosso Deus, que está diante de seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade e os chefes dos clãs dos israelitas ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. Então, entenderam que aquela era uma justificativa plausível, e entenderam que essas eram então as verdadeiras intenções. Agora, isso depois de haver um grande risco, porque se não houvesse primeiro esse diálogo, essa tentativa de estabelecer o entendimento, se no primeiro momento pessoas irresponsáveis, belicosas, pessoas de má índole, tivessem se aproveitado da situação para iniciar um combate, isso teria sido um meio, isso teria sido uma grande carta na manga. Então, para aquele que gosta de confusão, quer ver o circo pegar fogo, tudo que ele quer é uma oportunidade. E assim, infelizmente, com essa atitude irresponsável, eles acabaram dando oportunidade à destruição, dando oportunidade ao conflito. Então, como a gente tem que analisar tudo aquilo que vamos fazer, tudo aquilo que vamos dizer, os projetos que vamos estabelecer e tornar isso o mais claro possível para aqueles que participam junto conosco, para que o diabo não ache oportunidade, ocasião para trazer conflito, para trazer desentendimento, discórdia.
como houve aqui um grande momento delicado, tá certo? De altíssimo risco para um conflito entre eles, uma guerra civil, logo depois deles haverem conseguido se estabelecer na terra. Então isso ia trazer, né, uma ruína para os israelitas. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram fiéis para com o Senhor, e assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com os relatórios e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem de devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Um belo nome, só que dado, né, a um altar que quase veio a causar uma grave destruição entre eles. Mas devido à calma, à tranquilidade, à maturidade daqueles que estavam à frente, tanto das tribos de Gade, Ruben e Manassés, né, que souberam, quando houve oportunidade, trazer o devido esclarecimento, bem como as grandes lideranças que estavam surgindo em Israel. Destaque aí para Finéias, tá certo? Filho de Eleazar. Uma vez que Josué já está ao fim da sua vida, já está bem cansado, você vê essas lideranças surgindo e você tem a oportunidade para ver como funciona essa gestão, né, de Israel nesse período que é um tanto fragmentário, né, o período das tribos, né, vivendo de forma coletiva, tá certo? Mas não unificadas dentro de uma monarquia. Aí nós temos, por exemplo, a organização, a repartição de poder para os líderes das tribos, tá certo? Que reportam isso aos clãs constituintes das tribos e as famílias que constituem os clãs, né? Então você tem um escalonado de poder, né? Você tem um compartilhamento de poder. Depois você vai ter uma concentração total na mão do monarca. Mas você tem então essas figuras representativas para as suas tribos e uma figura que é catalisadora, né, desse poder em torno do sacerdote. Então o sacerdote é a figura neutra, é o árbitro entre essas lideranças, né? Então você tem como funcionava um pouco aí da gestão em Israel antes da monarquia. Eu quero trazer contribuições da Bíblia comentada NVI, os comentários de rodapé. Para o 22, 1 ao 34, ele nos diz: as 2,5 tribos a leste do Jordão, fiéis nas batalhas, agora são elogiadas por Josué, mandadas para casa. Mas seu altar de testemunho, né, conforme verifica-se versículos 26, 27 e 34, foi compreendido erroneamente e foi à custa que se evitou uma ação disciplinar contra eles. Muito bem, né? Então a situação aí que foi mal compreendida, mas também porque não houve, né, maiores esclarecimentos, né? Não houveram esclarecimentos antecipados, né, à construção. Tudo o que Moisés ordenou. Moisés ordenara que se reunissem com as demais tribos na conquista de Canaã, né? Conforme foi ordenado, eles cumpriram. Para o 22, verso 5: amem o Senhor e o sirvam de todo o coração. Tanto Moisés quanto Josué perceberam que a obediência às leis de Deus exigiria amor e serviço de todo o coração. No Antigo Oriente Médio, amor era também um termo político que indicava lealdade sincera ao rei. Então era um termo que aplicava-se mesmo a esse tipo de relacionamento de aliança, né? Para 22:8, dividam com os seus irmãos. Moisés tinha também percebido a necessidade de se repartir com equidade os despojos da guerra. Números 31, 25 a 27. Para o 22:10, Gelilote. A Septuaginta entende que se trata de Gilgal. A Septuaginta lê como Gilgal, né, esse lugar. Perto de Jericó, mas provavelmente era um local a leste de Siló e perto das margens do Rio Jordão. Muito bem. Para o 22:11, quando os outros israelitas souberam, a preocupação com a apostasia levou a conclusões apressadas.
pensavam que o altar tivesse sido levantado como rival do altar verdadeiro de Ciro, o que não era verdade, né? Mas essa foi a impressão que lhes passou. 22:12 Reuniu-se em Ciro, na presença de Deus, diante do tabernáculo, para guerrear contra eles, para adotar ações disciplinares. Para o 22:13-14, uma delegação de prestígio é enviada para tentar deter as tribos de sua suposta ação de rebelião contra o Senhor. 22:16 Como foi que vocês... As acusações eram muito graves. Vocês cometeram apostasia e rebelião. Esse era o tom, né? Era o tom daquilo que estava sendo acusado, né, em relação a eles, a partir dessa atitude de construir este outro altar, né? O que, na verdade, conforme eles esclareceram, não era funcionalmente um altar, mas sim um memorial de que eles pertenciam também à mesma tribo e cultuavam o mesmo Deus. Para o 22:17, Peor, onde alguns dos israelitas se envolveram na adoração moabita a Baal Peor. Para o 22:19, está contaminada pela adoração pagã que corrompe os habitantes. Terra que pertence ao Senhor. A terra prometida, propriamente dita, nunca tinha incluído o território da Transjordânia. Canaã era a terra que o Senhor reivindicava especialmente como sua e que prometeram os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então havia essa questão. Eles fizeram a solicitação para permanecerem a leste do Jordão, devido à grande quantidade de gado, né, que possuíam, né? E Moisés concedeu, mas havia sim esta ideia, né? Havia esta visão de que a terra prometida, a terra, tá certo, que fora dada aos seus ancestrais, era a terra que estava a oeste do Jordão. Acã, então eles fazem menção, toda a comunidade de Israel. Ele cita a nota no capítulo 7, versículos 1 a 26. Para o 22:22, o poderoso, Deus, o Senhor. A repetição dos nomes sagrados empresta uma qualidade de juramento a esta forte negação de ter havido qualquer delito. Para o 22:27, testemunho, o altar, presumivelmente de pedras toscas, conforme a imagem que eu encontrei aí, uma exemplificação, né? Então seria algo assim, de pedras toscas, visava a servir de testemunho da dedicação das tribos da Transjordânia à lealdade permanente ao Senhor e ao seu direito ininterrupto de adorar ao Senhor no tabernáculo. Embora morassem fora da terra prometida, constitui o 6º monumento memorial na terra a ser notado pelo autor de Josué. Muito bem. Agora para o 23:31. Vocês livraram os israelitas. Suas palavras impediram um castigo terrível que as demais tribos estavam para infringir como ato de juízo divino. Considerar as implicações. Para o 22:34, o nome. Semelhantes nomes extensivos eram comuns no Antigo Oriente Médio. Muito bem. Então, as contribuições das notas, né, de rodapé da Bíblia comentada da NVI da editora Vida. E agora passamos aos outros recursos que havíamos já mencionado. Vamos fazer a leitura, tá certo, no texto de Flávio Josefo, ver como é interessante, né? Como Flávio Josefo coloca aí essa questão, tá certo? E vamos dar continuidade vendo também, tá certo, o livro Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia para o Antigo Testamento. Então vamos ver qual é a contribuição de Flávio Josefo ao entendimento aqui sobre esse texto em Josué, capítulo 22. Eu estou com o livro História dos Hebreus de Flávio Josefo, a partir da página 247, que nos diz: 192, Josué 22. Depois que passaram o Jordão, as tribos de Ruben e de Gade e metade da tribo de Manassés ergueram um altar às margens do rio para dar à posteridade um sinal de sua estreita aliança com os compatriotas que moravam no outro lado. As outras tribos souberam-no e, não conhecendo a causa, né, como já havia falado, imaginaram que o altar fora erguido para prestar adoração sacrílega a divindades estrangeiras.
como forma de abrandá-las, por exemplo. Por isso que é mencionada essa questão. Vocês entendem que a terra está amaldiçoada, então passem para cá, vamos redividir e vocês ficam todos aqui, né, juntamente na terra que Deus nos deu. Então foi levantado, né, esta possibilidade de eles terem entendido que a terra estava amaldiçoada e estivessem então cedendo à apostasia, né, construindo altar para adorarem esses deuses e aplacar então a esses deuses. E o seu zelo sob a falsa suspeita de que eles haviam abandonado a fé de seus antepassados levou-os a tomar as armas para castigá-los por tão grande crime. Julgaram que a honra de Deus lhes deveria ser muito mais importante que o parentesco de sangue ou a posição de quem cometera semelhante impiedade, e nesse ímpeto de cólera desejaram marchar naquele mesmo instante contra eles. E lembrando-se da questão de que eles haviam firmado um pacto coletivo, tá certo, no Sinai, e eram responsáveis por zelar uns para com os outros em relação à fidelidade para com o Deus de Israel. Então eu vejo também uma preocupação muito pessoal, no sentido de demonstrar claramente para Deus a sua insatisfação, a sua revolta, né, para com essa atitude que eles entendiam ser uma atitude de apostasia. Então, deixar muito claro que eles estavam contra isso, né, para que juízo não viesse sobre eles. Porém, Josué, o sumo sacerdote Eleazar e o Senado, ele coloca como Senado, né, ele tem uma linguagem, ele toma de empréstimo nessas figuras, né, da política romana, porque ele conviveu muito dentro dessa cultura, da cultura romana. Então ele coloca aqui algo equivalente, né, ao Senado romano. E o Senado detiveram o povo, alegando que era preciso, antes de se recorrer às armas, saber qual a intenção daquelas tribos, e se por acaso fosse o que imaginavam, poderiam então agir pela força contra eles. Em seguida mandaram Finéias, filho de Eleazar, acompanhado de 10 outros respeitáveis, enviados para saber com que intenção haviam construído aquele altar à beira do rio. Então vamos fazer uma audiência aí com eles, né? Uma cariação. Quando lá chegaram, Finéias assim falou-lhes em assembleia. Então ele vai manifestar qual é o sentimento que está entre, né, essas tribos em relação àquele ato. A falta que cometeste é demasiado grande para ser castigada somente com palavras. No entanto, a consideração pelo sangue que nos une tão estreitamente, a nossa esperança de que lamentareis o fato de a teres cometido, impediu-nos de tomarmos imediatamente as armas para vos castigar. Mas para evitar que nos acusem de deliberar levianamente esta guerra, vimos com delegados para junto de vós, a fim de sabermos o que vos levou a erguer esse altar à beira do rio. Se tivestes boas razões para isso, e assim não tenhamos motivo para vos censurar. Se fordes culpados, todavia executaremos a vingança que merece tão grande crime, isto é, faltar ao que deveis a Deus. Temos grande dificuldade em crer que, conhecendo bastante a sua vontade, e tendo vós mesmos ouvido as leis promulgadas pela boca de Moisés, não nos tenhais deixado para voltar a um país o qual possuís pela bondade divina, apenas para vos esquecerdes dos favores de que ele se dignou acumular-vos para abandonar o seu tabernáculo, a arca de sua aliança e o seu altar, e adotar as impiedades dos cananeus, sacrificando aos seus falsos deuses. Se, no entanto, fostes infelizes o bastante para cair nesta falta, nós vô-la perdoaremos, contanto que nela não persistais, e volteis à religião de nossos antepassados. Se vos obstinardes no vosso pecado, nada haverá que não façamos para mantê-la, e ver-nos-eis armados de zelo pela honra de Deus, tornar a passar o Jordão e tratar-vos do mesmo modo como tratamos os cananeus. Pois não penseis que, estando separados de nós por um grande rio, ficais fora dos limites do poder de Deus, porque ele se estende por toda parte e é impossível furtar-se a sua justiça e o seu domínio. Se a província em que habitais é um obstáculo à vossa salvação,
deveis abandoná-la, por mais rica que seja, e faremos uma nova divisão, mas seria muito melhor renunciardes ao vosso erro, como vos aconselhamos, pelo amor que tendes às vossas esposas, aos vossos filhos, a fim de que não sejamos obrigados a vos declarar inimigos. Pois para vos salvardes e a tudo o que vos é caro, somente uma destas duas deliberações deveis tomar, ou deixar-vos persuadir por nossas razões, ou declararmos guerra uns contra os outros. Então, Flávio Josefo estende aqui, né, um discurso de Finéias. Então, no texto sagrado que foi lido, nós temos ali a situação é mais resumida, né? Já vai-se direto à questão da colocação de Finéias, que é mais direta, tá certo? E também a resposta, né, das tribos em concórdia, né? Colocando de forma muito clara qual é a sua verdadeira intenção e a concórdia que é estabelecida entre eles. E Flávio Josefo, ele então nos dá aqui estende, né, com esse discurso aqui de Finéias que ele acrescenta em sua obra. Então é interessante ver estes textos que tentam nos enriquecer mais, né, em relação a outras imagens, né, a outros pontos de vista e até em relação a detalhes da declaração de personagens, para tentar construir um quadro melhor, um quadro mais amplo, né, acerca dos fatos. Vamos ver. Assim falou Finéias, e os principais da Assembleia responderam-lhe: jamais pensamos em alterar a união que tão estreitamente nos une ou em nos afastar da religião de nossos antepassados. Nela queremos sempre nos manter. Reconhecemos que há um só Deus, que é o Pai comum a todos os hebreus. Desejamos sacrificar apenas sobre o altar de bronze que está à porta do tabernáculo, quanto ao que erguemos à margem do Jordão e que deu lugar às suspeitas que tivesse de nós, não o fizemos com a intenção de nele oferecer vítimas, porém somente para dar à posteridade um monumento à união que existe entre nós e a obrigação que temos de permanecer firmes na mesma crença. Deus é testemunha de que vos dizeis, e assim, em vez de continuar a nos acusar, deveis ter para o futuro uma opinião melhor de nós. E aí, Flávio Josefo está estendendo um pouco mais aqui, colocando como que uma réplica, né, dos representantes de Gade, Ruben e Manassés. Como não desconfiar de um crime do qual ninguém da descendência de Abraão se pode tornar culpado sem merecer pena de morte? Finéias ficou tão satisfeito com essa resposta que lhes teceu grandes elogios e, tendo voltado a Josué, prestou-lhe contas de sua embaixada na presença de todo o povo. Houve alegria geral por ninguém ser obrigado a tomar armas para derramar o sangue dos irmãos. Deram graças a Deus por meio de sacrifícios e cada qual retornou à sua casa. Então Josué fixou moradia em Siquém. Maravilha. Então temos aí a contribuição de Flávio Josefo, estendendo um pouco mais aqui em relação ao discurso de Finéias e até uma réplica, né, por parte dos representantes da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, e ilustrando, né? Então é muito interessante a obra de Flávio Josefo, porque nos traz uma ilustração maior acerca desses fatos que são narrados nas Sagradas Escrituras. Então, sagrada, né, é a Bíblia, né? Cânon é a Bíblia, mas essas informações são interessantes para trazer, né, uma ilustração maior. O Flávio Josefo contribui para um entendimento melhor acerca do texto. Finalizamos com esta obra. Vamos lá para a finalização aqui da leitura do texto, né, desse breve comentário e desses acréscimos, né, que são esclarecedores aí para o entendimento do texto de Josué 22. Comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento, editora Vida Nova. Eu quero ler aqui o ponto 22, 9 ao 34. Ambiguidade do altar, dupla função. E também o 22, 11 ao 20. Violação da aliança como motivo de guerra. Vamos lá. Então, começando aqui, o comentário que é referente a 22, 9 ao 34. A construção de um altar pelas tribos de Gade e Ruben despertou nas outras tribos que viviam a oeste do Rio Jordão
uma inquietação no sentido de que aqueles grupos transjordanianos estivessem buscando estabelecer um local de adoração rival a Silo. O que chama a atenção nessa questão é que o sacerdote Finéias é o principal personagem. Interessante, né? A gente perceber agora a ascensão da figura do sacerdote, tá certo? Em substituição à figura do líder, que foi Josué. O que chama a atenção, conforme já li, e não Josué, o que enfatiza a preocupação ritual no caso. As tribos gileaditas, porém, rapidamente se explicaram dizendo que não haviam construído um altar para sacrifício, mas apenas um monumento como memorial. Era um memorial e não um altar de sua aliança com Yahvé e com as outras tribos. O tamanho imponente desse altar, portanto, é explicado como um sinal da unidade e não de rivalidade religiosa. Desse modo, Gilgal manteve seu papel como local de reunião para firmar acordos. 9:16 ao 15. E Silo e mais tarde Jerusalém mantiveram-se como centros de sacrifícios. Tá certo? Gilgal como centro político e Silo como centro religioso, futuramente Jerusalém unificando essas duas funções. 22:11 ao 20. Violação da aliança como motivo de guerra. Era padrão incluir nos documentos dos tratados uma cláusula estipulando que a violação de qualquer termo ou acordo da aliança justificaria uma guerra. Por exemplo, no tratado firmado entre o faraó Ramsés II e o rei hitita Hattusilis III, um dos primeiros tratados internacionais da humanidade, os reis amaldiçoaram o violador da aliança e convocaram vários deuses como testemunhas do acordo. As acusações feitas contra as tribos de Ruben e Gade sugerem que o vínculo com a aliança exigia não apenas lealdade militar durante a pós-conquista, mas também o reconhecimento de Silo como centro, Siló como centro de adoração. A ênfase colocada neste local pode indicar que se tratava de um assunto sacerdotal e não tanto político. Aqui a rivalidade entre as tribos resultou, ao que tudo indica, de um desentendimento em relação às intenções para a construção do altar, ou talvez estivesse relacionada à passagem livre pelo Rio Jordão. Então temos aí os motivos relacionados, o tema religioso é preponderante, tá certo? A liderança de Finéias fica bastante destacada e as questões são discutidas e colocadas a par, estabelecendo então que de fato eles reconhecem Silo como o único centro de adoração e Gilgal então como a capital para reunião para assuntos nacionais, né? Assuntos que estão relacionados ao interesse de todas as tribos. No 22:17, pecado de Peor, referência ao pecado de Peor, diz respeito à idolatria praticada pelos israelitas que adoraram a Baal de Peor. Vê comentários a números 25, 3, 4, 6 e 8. Os líderes de outras tribos temiam que o altar desautorizado construído pelos Rubenitas e Gaditas resultasse potencialmente em falsa adoração e consequentemente no derramamento da ira de Deus. A consequência foi uma praga. E aí o medo é que a praga seja coletiva e atinja a todos se eles não se posicionarem de forma muito aberta, tá certo? Muito clara, muito evidente contra esta apostasia, essa suposta apostasia que eles estavam enxergando naquela atitude. Nomes para os altares. Dar nome aos lugares e monumentos para comemorar importantes eventos é uma prática bastante comum na Bíblia. Por exemplo, a teofania de Agar, em Gênesis 16, 7 a 14, resulta do nome Beer Lahai Roi, poço daquele que vive e me vê, dado a um poço que ficava nas proximidades. De modo semelhante, em Juízes 6:24, Gideão dá o nome de O Senhor é Paz, a um altar recém-construído. Amém? Então, temos aí a leitura, importantíssimo, texto interessantíssimo, né? Em relação a essa construção desse altar de forma imprudente, mas a concórdia foi alcançada por meio daqueles que pacificamente colocam as coisas às claras, conversam, são francos, são abertos, tá certo? E chegam então ao entendimento, evitando derramamento de sangue, evitando desunião. Então é exemplo para nós, a atitude certa a se tomar, da concórdia, tá certo? Do esclarecimento, do convencimento, tá certo? Da união,
do esclarecimento devido, para que possamos caminhar todos numa mesma direção, servindo ao mesmo Deus. Então, essa concórdia que foi alcançada entre eles é exemplo para mim e para você na atualidade sobre a maneira correta de se inquirir, né, de forma aberta, de forma clara, tá certo? E a maneira correta também de se esclarecer em relação àquilo que havia ficado um tanto ambíguo, né? Não havia sido totalmente compreendido. Então temos aí um grande exemplo para nós. Josué, capítulo 22, tá certo? Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Continue conosco no canal, acompanhando esse grande projeto de leitura e de contribuição com outras ferramentas, tá certo? De informação para melhor entendimento das Sagradas Escrituras. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. O canal está sendo abençoado com a grande participação de vocês, tá certo? Com a graça do nosso bom Deus. Já estamos aí em 2.547 inscritos, chegando aí para o número de 2.500, né? 2.550, já estamos quase alcançando. E vamos em frente, 3.000, 4.000, tá certo? Vamos ser um grande grupo de estudantes das Sagradas Escrituras. E eu vou aqui contribuindo com a sua vida, lhes comunicando esse material muito relevante, né, para enriquecer os seus estudos. Muito obrigado, continue orando por mim, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, em nome do Senhor Jesus.